Só não tinha aparecido, não, tinha aparecido um aviso aqui. Bom, então deixa eu explicar de onde surgiu essa ideia, né? Eu tenho uma aluna que hoje é me orientando, que é a Vanessa, que ela está até aqui na sala. Uma vez ela falou que sentia falta de ter mais informação sobre como fazer mestrado, quais eram os caminhos que podiam ser seguidos, né? Nessa vida acadêmica. E aí, dessa ideia da Vanessa, eu pensei, puxa, isso pode ser uma atividade da CEMEP. E a gente teve uma série de inscritos para essa atividade, né? Foi assim, um sucesso, muito mais inscritos do que eu mesma esperava, não sabia que ia interessar tantas pessoas. E aí eu pensei que seria legal se eu trouxesse ex-alunos nossos que passaram por essa experiência, que foram formados no nosso campus, para contar um pouquinho como é que foi esse processo. A ideia é que a gente faça uma roda de conversa, né? O título é Roda de Conversa. E aí eu quero que vocês fiquem bem à vontade para colocar no chat as dúvidas que vocês tiverem. Então, a gente preparou aqui algumas perguntas, eu vou ter que ir dando autorização para as pessoas ao longo da atividade. A gente preparou algumas perguntas, mas seria bom se a gente também pudesse trocar o chat, né? Que vocês pudessem falar das dúvidas de vocês, e assim, sem nenhuma vergonha, né? Sobre, será que eu vou perguntar isso? Será que não é muito bobo? Nunca é. Eu estava até comentando com a Ana Luísa e com o Douglas, quando a gente estava se preparando para essa conversa, que quando eu fiz graduação, né, uns 15 anos atrás, eu sabia que existiam os cursos de mestrado e doutorado, mas eu não tinha nem muita ideia o que era. Né? Eu nunca consegui fazer pesquisa científica, porque eu era uma aluna trabalhadora, enfim. Então, nenhuma dúvida é trivial. Fiquem à vontade para ir colocando aí ao longo da atividade as dúvidas, as perguntas que vocês quiserem fazer. E aí, à medida que elas forem chegando, eu vou passando para o Douglas e para a Ana. Então, eu vou começar com a apresentação deles, né? Vou deixar eles mesmos se apresentarem. Quem começa? Douglas, Ana? Acho que seu microfone está desligado, meu. Eu vou começar, então. Isso, pode começar. Desculpa. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou egressa do curso de licenciatura em matemática do IFRJ. Me formei em 2018 e em 2018 mesmo eu ingressei no mestrado profissional em educação matemática da UFJF, pesquisando sobre materiais didáticos e espaços de aprendizagem na escola básica. A gente vai poder entrar mais aí sobre o que eu pesquisei, e eu concluí o mestrado em 2020. Atualmente eu estou atuando na escola básica, na rede municipal de São José dos Campos. Tá certo. Douglas? Bom, boa tarde, gente. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho. Então, eu sou o Douglas, eu sou também aluno egresso do IFRJ, Campus Volta Redonda, e eu me formei aí em licenciatura em Física. Depois de formado, eu vim fazer mestrado, eu fiz mestrado em Minas também, né? Só que em Itajubá, que para minha área estava um pouco mais dentro, o programa me interessava mais, então eu vim para Itajubá, que é sul de Minas, não é nem tão longe assim de Volta Redonda. Perdão. Tá fechado. Perdão, cachorro não tem como. E aí, eu fiz um mestrado aqui, eu fiz um mestrado em Educação em Ciências, eu não fiz um mestrado específico em Física, né? E também não fiz um mestrado profissional, fiz um mestrado acadêmico, a gente pode, né, depois eu espero ter a oportunidade de falar por que eu optei por fazer um mestrado acadêmico, né? E eu terminei o mestrado agora esse ano, em março, né, março de 2021, e estou atuando como professor aqui em Itajubá mesmo agora. E então, vamos começar, acho que por
mesmo, né? Como é que vocês, como é que surgiu a ideia, o interesse de fazer mestrado? Como é que foi a escolha por esse curso, por essa universidade, pela linha, né? Que caminhos que vocês seguiram nessa escolha mesmo, né? De como é que foi essa escolha? Aí vocês podem se revezar, fiquem à vontade. Quer continuar aí, já que você estava pensando nisso, Douglas? Então, tá bom. Então, o meu foi o seguinte. A licenciatura em Física aí no FRJ, os professores, eles incentivavam, eu acredito que ainda continuam incentivando, eu acho que o corpo docente não mudou tanto, mas todos os professores me incentivavam muito, incentivavam todos nós a pesquisar, a estar escrevendo artigo, a participar de congresso, participar de evento, apresentar coisa lá, sempre nessa ideia, né, de estar pesquisando, formar a gente mesmo pesquisador, já pensando em continuar no mestrado mais para frente, um doutorado. Então, eu acho que, assim, do pessoal que formou comigo, ou que eu vi formar, por exemplo, eu sei que muitos seguiram para a área do mestrado. Muitos ainda quiseram fazer um mestrado, alguns foram até para a área de física, que chama de dura, né, física dura. Então, o Alaô, né, a Anne, o Paulo Vitor, eles foram para Juiz de Fora e foram fazer um mestrado em física, mas na física dura. Mas a gente sempre foi incentivado a estar nessa coisa de pesquisar. E a minha orientadora foi a Ana Paula. E ela incentivava demais a gente a estar nisso, que na época ela ainda era coordenadora, né, do curso, quando eu entrei. Então ela incentivava a gente muito, a realmente a estar pesquisando, e eles fomentavam isso na gente, de escrever artigos, de participar de congresso. Eu participei do PIBID também, então o PIBID, uma vez por ano, pelo menos, você ia apresentar algum trabalho, né? E que sempre tinha um encontro, e a gente tinha que apresentar alguma coisa, uma produção, né, do que a gente fez durante o ano no PIBID, nesses encontros. Então a gente sempre tinha isso. E aí, essa ideia ficou na minha cabeça, eu gostei muito disso. Então, enquanto eu estava escrevendo o TCC, eu pesquisei muito, eu li muita coisa, busquei muita coisa, né? Tanto que a banca sempre falava, né, que foi um TCC mais denso, né, que já dava para eu continuar no mestrado, já tinha uma ideia ali para eu poder continuar no mestrado, porque eu realmente entrei nessa ideia e me vi como um pesquisador. E aí, pensando nisso, o mestrado acadêmico, para essa ideia que eu estava tendo, ele foi uma opção melhor, né? Então, o mestrado profissional, eu precisaria estar trabalhando, porque, assim, mestrado profissional em física tem na UF, tem em Volta Redonda. Então, por que eu saí de Volta Redonda e fui para outra cidade para poder fazer um mestrado, né? Então, se eu fosse fazer o profissional, por exemplo, eu já tinha que estar trabalhando para poder fazer o mestrado profissional. E eu não tinha conseguido ainda um lugar para ficar trabalhando para poder entrar ali no mestrado. E isso já era um processo que, enquanto eu estava terminando o curso, eu já estava no processo seletivo para vir fazer o mestrado. Então, eu me formei em 2018 e 2019, em fevereiro, eu já estava aqui em Itajubá fazendo o mestrado, já iniciando o mestrado. Então, foi uma coisa muito corrida e eu entendi que se encaixou melhor para mim o mestrado acadêmico. Ele tem esse viés de realmente formar um pesquisador, de realmente você ter uma grade, digamos assim, um pouco mais voltada para pesquisa. E aí, dentro do que eu estava entendendo ali, ele se encaixou melhor para mim. E você, Ana, como é que foi para você? O bacana é que o Douglas fez o acadêmico e eu fiz o profissional, né? Então, acho que para o pessoal vai ser mais rico ainda. Eu também tive, né, essa influência, essa fala dos professores do IF, né, falando façam mestrado, continuem, né? Mas partiu muito de mim e de uma amiga que já estava nesse mestrado que eu ingressei, e, enfim, foi aquela pessoa que me explicou como aconteceria e me disse dos benefícios, né, dessa coisa que eu já tinha em mim, que era continuar estudando. A gente sabe que não dá conta, né, nunca dá conta, a gente pode continuar estudando para sempre e a gente sempre vai encontrar coisas que a gente precisa aperfeiçoar na prática, né. E aí eu entendi que, para mim, né, no meu caso, o mestrado profissional faria mais sentido, né? Que aí, o que seria esse mestrado profissional, caso alguém
não conheço o termo, ou conheça pouco. Que é mais ou menos isso que o Douglas disse, né? Ele é mais focado para pessoas que já estão atuando e pensam mais em discussões, né? Então, a gente, por exemplo, não tem um foco tão grande em estudar, no meu caso, matemática, né? A gente não vai ficar revendo com tanto peso as mesmas disciplinas ou aprofundando o que a gente viu na graduação. Então, a gente tem mais discussões quanto à educação, quanto às novas práticas, novas metodologias, uma preocupação maior de fazer essa articulação de ambos os lados, né? Tanto da prática para a teoria, como da teoria para a prática. E aí, no caso, né, com essa pessoa, então, é muito bom ter todo mundo aqui ouvindo, que é sempre bom ter pessoas que já fizeram, que estão no mestrado, para te dando dicas, né? Te desmistificando algumas coisas. Uma delas, que eu acho que pode ser interessante já colocar aqui, por exemplo, o Douglas falou, eu não estava no mercado de trabalho. E aí, olha que interessante, eu também não estava quando ingressei no mestrado, né? Apesar de ser um mestrado profissional, na turma que eu ingressei, acho que metade estava no mercado de trabalho e metade não. Inclusive, hoje em dia, isso tem se modificado um pouco, porque os alunos já estão um pouco emendando, né? Já se forma, já vai para o mestrado. Então, nem todo mundo já começa, assim, atuando. Então, a gente já tem aí, talvez, uma chance maior, né? As pessoas não vão descartar por não estarem trabalhando ainda. Mas deve ter aí alguma prioridade para quem já esteja, às vezes, no edital mesmo, né? Acredito que sim, mas a gente teve até um evento lá no mestrado que eles não fizeram um estudo, né? Mas eles observaram que da primeira turma, assim, durante 10 anos que tinha o curso, como que a primeira turma todo mundo estava né, atuando já, e depois, com o tempo, isso foi se modificando, né? Se adaptando à realidade, que nem todo mundo que já sai da graduação está atuando, mas também são pessoas que estão muito interessadas em pesquisar, né, e trazem propostas muito bacanas. Então, acho que eles não descartam dependendo do projeto de pesquisa. Uhum. Aí eu não sei porque eu não sei como está agora, né? Realmente, eu acho maravilhoso que não tenha que não seja uma exigência. Espero que realmente não seja. O de física, o MNPF, eu lembro que quando eu olhei, né, lá em 2018, já tem um tempinho, no edital exigia que você tivesse um comprovante de estar atuando em uma escola. Então, já era uma etapa eliminatória, né? Você tinha que comprovar que você estava em sala de aula para poder participar do mestrado. Eu não sei como Isso é um está hoje em ponto dia. interessante, né? Às vezes no edital a gente vai poder ter uma noção se aquilo vai ser eliminatório ou não. Pois é, mas acho incrível que o de matemática já tem essa visão. É uma coisa que o de física também precisava ter, porque você terminou a graduação, às vezes você, no meio do ano seguinte, você já está trabalhando. E aí, por causa desse meio ano que você não trabalhou, você não entrou no mestrado já, né? Já está com todo o gás, com todo o ânimo para continuar. Isso realmente é um empecilho, né? Então, acho que essa também é a primeira dica, né? Leia o edital do início ao fim, que a gente também já sabe que algumas pessoas, né? Vou ler numa partezinha, vou ler outra. A importância de conhecer o programa que você está se inscrevendo por meio mesmo dessa leitura do edital. Eu acho que também é uma dica, assim, para quem está aqui já pensando, não espera chegar a hora de fazer, de se inscrever, só vou ver isso quando eu me formar. Já começa a passear pelas universidades e ver onde tem, né? Vou fazer ensino de física, vou fazer ensino de matemática, vou fazer educação, onde tem o curso que te interessa e dá uma passeada nesse edital. Esse edital ele muda pouco de um ano para o outro, né? Então, tem mudança no número de vagas, tem mudança em quantas vagas cada professor vai oferecer, mais Quantidade de bolsa. Quantidade de bolsas, né? Que mudou muito também de um tempo para cá, né? Então, acho que a gente até pode falar disso também, né? Pode passar por essa coisa de
O mestrado, ele tem, quando você estiver fazendo o mestrado, vocês estão percebendo que Ana e Douglas eram de Volta Redonda, não é? Os dois são de Volta Redonda. E os dois foram fazer mestrado fora da cidade, né? E em lugares distantes que talvez não permitissem uma ida e vinda. Mesmo que o mestrado ele não é todos os dias, né? Você não vai fazer aula e pesquisa e ter orientação todos os dias da semana. Mas mesmo assim, às vezes é uma distância que dificulta esse percurso, né, de ir e voltar no mesmo dia. Mas como é que foi, então, para vocês, né, que foram morar longe? Vamos passar, então, para essa pergunta. Né? Vocês tiveram bolsa? Como é que é essa história de bolsa? Como é que faço para conseguir bolsa? Quem é que pode falar sobre isso um pouquinho? Eu posso começar. Bom, depende, eu acho, também do programa, né, da faculdade que está inserido. Vou falar aqui do meu recorte, né? Na época, né, em 2018, eu fiz o processo seletivo em agosto de 2017, ele durou até outubro, por aí, e eram oferecidas 3 bolsas, e era para ingressar 21 alunos, né? Então, é um número bem reduzido, a bolsa é bem concorrida, e são, na época, né, e continua sendo, bolsas muito concorridas. Digamos que lá na UFJF não queriam oferecer tantas bolsas para um mestrado profissional em educação matemática, assim. Eles tinham outros objetivos. Então, eu não consegui a bolsa, não fiquei entre os 3 colocados, porque tinha alguns quesitos de desempate, né? Então, quem morava mais longe da cidade de Juiz de Fora. Então, vamos supor, tinha uma amiga da Bahia, claro que ela deveria ganhar a bolsa, mas o que eu que estava 3 horas de Juiz de Fora, né? Ela realmente precisava se mudar. Mas aí, aquilo até que eu estava conversando com a Glauce, né? A gente não pode ficar tão preso. Eu tive que me virar, assim, conseguir trabalhar da forma que eu daria ali no momento para me sustentar. Mas, em contato com o meu orientador da época, eu descobri que existiam outras bolsas para pós-graduação, que não fossem só daquele mestrado em que eu estava inserida. Então, ele me mandava vários processos seletivos da própria universidade, e aí eu consegui uma bolsa como, né, bolsista de pós-graduação na Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa, né? Ana, não é muito bem da sua área, realmente, mas quando a gente tem que se mudar para fazer um mestrado, a gente tem que bancar, a gente vai fazer o que for para bancar aquilo, né? E foi uma experiência interessantíssima, me valeu muito, e foi a forma que eu consegui, assim, né, de início, me sustentar. Seus outros colegas, Ana, de curso, conseguiram? Você tem noção, assim, de quantos mais ou menos conseguiram bolsas, assim, para se manter no mestrado? Além desses 3 e dessa que você conseguiu? Então, como é o mestrado profissional, ele acontecia na quinta-feira e na sexta. Às vezes, alguns encontros na quarta. Então, poucos se mudaram para a cidade, né? Que as pessoas geralmente trabalhavam, iam para a aula na quinta e voltavam na sexta. Acho que quem se mudou mais são os mais jovens, ou quem não estava no mercado de trabalho e foi tentar a vida lá em Juiz de Fora e tudo mais. Mas quem conseguiu a bolsa foram esses 3. Eu consegui essa bolsa e teve uma outra amiga que conseguiu também lá no Centro de Ciência, mas só 5 pessoas, de 21, né? 21. E você, Douglas, como é que foi para você? Conseguiu bolsa? Eu consegui. Não, mas eu achei interessante. Cada programa é um mesmo, né? O meu, a distância, na verdade, era um limitador para a bolsa. Você não podia morar, acho que mais de 210 quilômetros de distância da universidade para poder concorrer à bolsa. Aí aqui o critério de desempate, aqui a gente fez assim, teve o processo seletivo inicial, né? Quando eu entrei, eu era expert em entrar no site lá do programa. Qualquer coisa que me perguntasse, eu sabia onde estava, mas agora eu não lembro de mais nada. Que tinha tudo isso, né? Eu só achei menos as etapas do processo seletivo que tiveram no meu. Então, teve o processo seletivo e depois teve um processo para a bolsa. Então, foram provas diferentes. Eu acho que agora, aqui na Unifei, não está sendo mais assim. Agora já está sendo junto.
a classificação que você tem na prova de ingresso, né, a classificação final que você tem no processo, é utilizada também para a bolsa. Mas nessa época eu ainda fiz provas separadas para isso. Aqui na Unifei, né, especificamente ali para o programa de Educação em Ciências, mas eu acho que para as universidades aqui em geral em Minas seja assim. Eu tinha a oportunidade de ter bolsa da CAPES ou de ter bolsa da FAPEMIG, que a FAPEMIG é uma instituição de Minas mesmo que fomenta a educação superior, né? Então tinha essas duas opções de bolsa. Aí eu lembro que assim, quando eu entrei, eu acho que tinham 4 bolsas da CAPES. E aí ficava assim, um aluno formava e essa bolsa retornava para o programa, né? Então, tinha uma disponível e 3 que iam voltar. Então, assim, quando eu fui fazer a prova de bolsa, eu tive que mudar para cá, que eu não tinha condições de eu ficar indo e voltando. Então, eu falei assim, cara, é passar em primeiro e pegar essa bolsa que está aí, porque eu não tinha certeza das outras, e a da FAPEMIG também, ela era meio assim, tinha mês que atrasava, sabe? Tinha mês que às vezes atrasava um mês, e como eu mudei para cá, eu queria realmente poder focar no mestrado, e aí para poder focar no mestrado, eu fiz o máximo para conseguir a bolsa. E aí consegui fazer a prova, e por critério o critério de desempate deles era a idade. E aí eu era mais velho que as meninas que estavam concorrendo comigo ali na bolsa. Pouca coisa, mas era. Aí eu consegui passar em primeiro e pegar a bolsa que estava lá já. Depois elas conseguiram pegar também, mas teve esse atraso aí. Infelizmente, eu já sei que, por exemplo, a bolsa que eu tinha, eu sei que ela não existe mais no programa. Que antes voltava, mas agora estava assim, acabando a bolsa, ela não retornava para o programa. Tinha diminuído a quantidade de bolsas da CAPES, pelo menos ali para o programa. E foi até uma das coisas que me desmotivaram muito para poder continuar no doutorado. Porque, né, por mais que você esteja trabalhando agora, você ter a oportunidade de ter uma bolsa, né, você poder se dedicar integralmente ao programa é completamente diferente, né? A Glaucia sabe muito disso, né? Sempre falando que era uma aluna que estudava, e isso limita muito as nossas opções, nossas oportunidades. Então, assim, né, aí falando também da quantidade de aulas. Mesmo no mestrado acadêmico, a gente tinha aula segunda e terça, era 2 vezes na semana. Só que segunda e terça, eu, por exemplo, trabalhando agora, não conseguiria assistir as aulas. Tinha aula que era de manhã, tinha aula que era de tarde, tinha optativa que era de noite. Então seria muito difícil. E aí a gente ter a oportunidade da bolsa te deixa, né, aberto para você, às vezes, até pedir uma licença, pegar a bolsa e fazer o programa ali conforme for melhor. Então, assim, eu sei que por conta da bolsa eu consegui aproveitar o máximo do programa. Então, assim, participava de todas as disciplinas, todas as optativas, era representante da turma, então todas as reuniões eu estava, exatamente porque eu tinha essa disponibilidade. Então, eu consegui me integrar muito mais no curso, saber essas coisas de bolsa também, por exemplo, que bolsa não ia voltar mais, isso não era falado, né? Eu só sabia disso porque eu estava ali dentro das reuniões, conhecendo um pouco mais do programa, né? De como os professores estavam vendo aquilo tudo. Então, assim, vale muito a pena ver para qual instituição você vai e saber como que é a disponibilidade de bolsa do programa, da instituição que você vai. Porque se você for depender disso, é importante você já ter essa noção antes. Então, assim, fuça bastante o site, tenta entrar em contato com alguém que já participa do programa, ou com algum professor, com algum aluno, porque ter essas informações iniciais é crucial para você fazer a melhor escolha, né? E como o Douglas disse, eu fui aluna trabalhadora, né? Eu trabalhei durante o mestrado, trabalhadora no sentido de ter um emprego formal, ali com hora certinha, né? E aí, no programa que eu estava, não tinha direito à bolsa, quem trabalhasse, né? Quem tivesse algum emprego. Quando eu fiz em 2012. A quantidade de bolsas nos programas de pós-graduação ainda era bem extensa. E aí, tudo não fica impossível, né? Eu tinha um emprego que tinha um pouco de flexibilidade,
eu conseguia uma folga na semana, uma folga não, né? Um dia livre e tendo que compensar os outros dias, só que aí você não consegue participar de tudo. As disciplinas que eu fiz foram as obrigatórias, né? E até as eletivas, a quantidade de disciplinas que era obrigatória, você não consegue participar dos eventos, né? Da mesma forma que os colegas, a gente sabe que isso é muito importante também para a formação. Então, essa possibilidade mesmo de se dedicar integralmente ao programa é muito legal, mas não é também um definidor, né? É possível, principalmente para vocês aqui, né, que estão se formando professores e que vão trabalhar nos anos finais nos anos finais da educação básica, do ensino fundamental e ensino médio, é possível, né, fazer, dar um pouco mais de trabalho, aí acabou o fim de semana e tudo, né? Porque é muito intenso mesmo, mas é possível fazer. É totalmente possível, igual. Em Volta Redonda, eu dava aula particular. Então, assim, não tinha um emprego formal em sala de aula, mas dava aula particular. Quando eu vim para cá, eu já tinha essa possibilidade, eu já tinha essa visão, né? Falando, se eu não conseguir a bolsa, eu, né, vejo de alguma forma, vou dando aula particular, vou trabalhando em algum lugar para tentar se manter. Se o objetivo é fazer o mestrado, não vai ser a bolsa que não deixa a questão de ter bolsa ou não impedir, porque, igual a Ana Luísa falou mesmo, às vezes lá dentro você tem acesso a outras coisas, tem acesso a outras formas de bolsa. Então, assim, que não seja um fator limitante, né? E interessante também que o Douglas falou que agora na Unifei o processo de bolsa já é junto com o processo seletivo, né? Mas quando vocês fizeram passou, aí vai concorrer à bolsa, né? O meu também era assim. O edital para bolsa saiu um tempo depois que a gente já estava estudando. Então, vamos começar a falar como é que foi esse processo de seleção. A gente já falou assim, é importante ler o edital, né? Procura os programas que tem disponíveis, olha os lugares onde é possível você estar, você ir, né? Ou porque tem um parente, ou porque tem algumas universidades que você ainda consegue esse deslocamento, né? Mesmo que seja mais longo. E aí, como é que foi o processo seletivo? Né? Quais foram as etapas? Como é que... Acho que primeiro assim, vamos falar quais foram as etapas, e aí depois a gente vai falando de etapa por etapa. Né? Como é que vocês fizeram aí em cada etapa, como é que foi? O meu eu tive que olhar de novo, porque eu não lembrava exatamente como que tinha sido, né? Mas então o meu teve a prova escrita, teve prova de títulos, né? Eles avaliam o currículo, teve uma entrevista. Então foram 3 etapas lá. Prova escrita, aí análise do currículo, né? De títulos e a entrevista depois no final. E o teu, Ana? É praticamente isso também, né? A gente tinha que escrever, né, um memorial descritivo, falando assim sobre a sua trajetória na graduação, né? A gente enviava isso na inscrição junto com um projeto, depois a prova, que eram questões objetivas de matemática e uma redação, entrevista, que aí também eles faziam junto à análise de títulos. Então, a prova escrita da Ana teve questões de matemática. Questões de matemática e redação. Não foi só questões de ensino de matemática, não. Não. E Douglas, o teu não teve as questões de física. Não teve porque foi ensino de ciências, né? Isso, o meu foi educação em ciências, então tinha questões voltadas à educação, né? E algumas questões, a maioria era de educação, e o que tinha de ciência era assim, falava de alfabetização científica, letramento científico, era a mesma parte de ciência, era bem relacionada à educação. O Vitor está perguntando aqui no chat se mestrado profissional não costuma ter bolsa. Tem bolsa, mas pelo que a Ana estava falando, a quantidade que a CAPES disponibiliza é menor. É isso, Ana?
Sim, na verdade, até a forma como a universidade repassa. Porque, como a gente estava comentando, né, tem essa ideia, e na verdade na prática é assim, de que quem entra no mestrado profissional já está atuando. Então, né, eles provavelmente, né, não sei exatamente o motivo que a universidade não repassa, mas a gente tem aí essas hipóteses de que, primeiro, que tem-se em mente de que as pessoas já estão atuando, então a bolsa, né, não faria muito sentido. Inclusive, né, quem está trabalhando não pode concorrer à bolsa, pelo menos no edital lá que eu participei. E também aí por interesses da universidade em repassar ou não. Então, eles repassavam apenas 3. É porque tem uma distribuição que deve ser da universidade, né? A Isso, universidade recebe exatamente. X bolsas e distribui pelos programas de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. Então, vamos falar sobre a prova escrita. Como é que vocês se prepararam para a prova escrita? Porque, por exemplo, quando eu fiz, eu lembro que tinha uma bibliografia, e eu fiz na UFRJ, eu fiz ensino de ciências e saúde. Não era um programa de educação, não. É num departamento que se chama NUTES, e é ensino de ciências e saúde. E aí eu lembro que a prova escrita tinha uma bibliografia, e essa bibliografia era bem tranquila, assim. Eu achei que fossem ter, sei lá, 10 livros para ler, e eram, sei lá, 15 artigos. Era bem assim, tranquilo de dar conta daquela leitura toda. E como é que foi para vocês? Foi assim também? Vocês se assustaram? Ou nem tinha bibliografia? Porque, por exemplo, na UERJ, eu não sei se ainda está assim, mas o mestrado da UERJ em Educação, há um tempo atrás, nem tinha bibliografia. Aí você nem sabe o que esperar da prova. Né? Como é que foi para vocês? No meu também tinha bibliografia, né? Na verdade, tinha ali todo vamos dizer assim, um manual para você estudar. Então, já que eu tinha essa prova objetiva com conteúdos de matemática, eles tinham ali quais conteúdos poderiam cair, né? Não necessariamente todos, mas para você estudar aqueles. E acho, se não me engano, tinham 5 obras entre livros e artigos que era para a gente estudar, né, dentro da linha de educação matemática para compor a redação. Mas tudo bem direcionado assim também. Então dava para você, né, no caso eu me preparei, eu li tudo que estava lá, estudei tudo que estava lá e aí foi mais tranquilo. O meu, a bibliografia também foi bem tranquila. Eu acho que tinham 2 livros e 5 artigos para ler. E assim, tudo bem. O que estava ali não era nada para enrolar, não era. A prova foi bem em cima daquilo mesmo. Eu lembro até que um dos livros era. O sobrenome do autor é Roxo, eu não vou lembrar agora exatamente. Mas na época, acho que eu cheguei a comentar que eu estava fazendo um projeto com a Márcia, estava fazendo um projeto com a Glaucia, com a Giovana. Acho que eu cheguei a comentar e perguntei se algum de vocês tinham, né? Aí eu perguntei para a Márcia se ela tinha esse livro e tal. Aí ela se interessou, comprou e me emprestou o livro para eu poder fazer a prova. Então, foram 2 livros, 5 artigos e tudo muito tranquilo. Aí entra assim, entra a forma de você ler e sintetizar aquilo que está ali e conseguir entender o que é mais, o que vai ser mais importante. Eu acho que assim, como a gente tem uma formação, de licenciatura, uma formação que, né, você está se tornando um professor, é interessante a gente passar a ter essa análise crítica também, de ler o texto e identificar assim, isso aqui pode ser uma pergunta. Que eu lembro que quando eu fiz a prova para a Bolsa, eu li, era um livro e um artigo para a Bolsa. O livro, tanto o livro quanto o artigo, eu li bem com essa cabeça, assim. Eu ia lendo, falava, esse trecho aqui eu colocaria numa prova. Então, eu marcava. Eu lembro que as coisas que eu tinha marcado foi bem parecido com o que caiu. Então, fazer essa leitura, tendo essa análise também é muito interessante, porque se você, imagina, 2 livros, 5 artigos, um livro é bastante coisa. Se você não for selecionando, filtrando o que é mais importante ali, fica uma leitura que talvez não te ajude tanto para fazer a prova. A boa dica, Douglas. E, gente, é fundamental, acho que é a segunda dica, é fundamental ler a bibliografia. Né? Na minha prova, por exemplo, eu lembro que as questões foram exatamente o que estava lá na bibliografia.
Não foram questões genéricas que você tinha que articular o que você leu com a pergunta, não. Eram questões assim, segundo fulano de tal, conceito tal, e aí você desenvolver aquilo. Então, assim, ler a bibliografia é fundamental, né? Porque as perguntas vão sair daquele material. E aí vocês falaram da prova escrita, análise de currículo e entrevista, mas a Vanessa está aqui perguntando uma coisa que eu também nem tinha me tocado. Tem uma escrita de um projeto, que é antes disso tudo, né? Vocês precisam, quando sai o edital, vocês têm que enviar um pré-projeto, né? Do que eu vou querer estudar quando eu estiver lá no mestrado. Teve essa fase na seleção de vocês? E como é que foi? Como é que vocês escolheram o tema do pré-projeto? Alguém ajudou nessa revisão? Como é que foi? O processo é esse mesmo. Acho que para todos vai ser sempre dessa forma. Quando você for fazer a inscrição, eles já vão pedir para você enviar o pré-projeto. O meu, assim, eles só foram falar do pré-projeto na entrevista. Então, eu enviei o projeto para eles, fiz a prova, e aí quem passava para a prova, quem passava da prova, né, ia para a entrevista, e lá na entrevista é que eles foram me perguntar sobre o projeto, sobre o pré-projeto. E aí, assim, foram, né, perguntas sem fim. Mas o pré-projeto você tem que fazer, é necessário. E aí, assim, eu tentei fazer muito uma continuação do que eu tinha feito no TCC. Porque aí a Ana já tinha me dado várias dicas ali, e ela falou, esse é um projeto que dá para você continuar no mestrado. Então, o que eu fiz? Sempre, né, quem tiver na fase do TCC, ou quem, né, ainda for entrar nessa fase, vai perceber o seguinte, muita coisa que você coloca ali, às vezes você mesmo queria ter explorado mais, só que é um TCC, então não tem espaço para isso, né? E também tem muita coisa que você mesmo coloca ali como pergunta para um projeto futuro. Às vezes você percebe que tem coisa ali ainda que consegue levar para frente. Então, por exemplo, eu fiz o meu TCC, eu falei sobre teorias construtivistas no ensino de física. A escolha do projeto para o TCC já era uma coisa que eu trazia comigo. Não estou dizendo que essa é a regra, que é assim que vai acontecer com todo mundo. Às vezes você vai pegar um projeto que o orientador tem, que ele quer levar para frente, mas no meu caso, assim, eu já tinha uma inquietação minha em relação ao ensino de física, que eu acreditava muito na ideia de relacionar a física com o dia a dia do aluno, achava que era uma das saídas possíveis, né? Não a saída, não a resposta, mas uma das opções para o ensino de física era ele estar voltado para o cotidiano dos alunos, e eu comecei isso falando sobre teorias construtivistas. Só que ainda ficou faltando coisa. Então, para o mestrado, eu levei exatamente falando sobre o cotidiano dos alunos no ensino de física. E aí, só que assim, eu mandei uma coisa no pré-projeto, a gente pode falar isso nas próximas etapas, mas geralmente, pelo menos aqui no programa que eu fiz, o que a gente manda de pré-projeto é realmente um pré. Pouca coisa você vai utilizar na sua dissertação mesmo, né? E você, Ana? Isso é até uma coisa que a gente estava conversando, né, no nosso encontro aqui antes, que está tudo bem, às vezes você escrever um pré-projeto e mudar de ideia depois, o seu orientador te oferecer alguma outra ideia para pesquisa, né? No caso, eu fiz um TCC bem específico, né, um assunto bem específico que eu não tinha professores no mestrado que pesquisavam sobre isso, né? No TCC, eu fiz uma pesquisa, um estudo de caso com 2 alunos com autismo e falava sobre ensino de geometria. Então, a gente pesquisava materiais didáticos, manipuláveis e etc. Quando eu escrevi meu pré-projeto, queria dar continuidade a essa pesquisa, é claro, né? O que aconteceu foi que, na entrevista, que foi a primeira vez que eu tive que falar sobre esse pré-projeto, os professores me perguntaram, eles falaram, se a gente tivesse que mudar esse tema da sua pesquisa,
porque não tem nenhum professor aqui que seja especialista em autismo, e se a gente te oferecesse algum outro tema, te apresentasse outras propostas, eu ainda estaria, né, a fim de fazer o mestrado, e eu disse que sim, porque eu queria continuar os meus estudos, eu tinha outros interesses também, e aí o meu orientador, no caso, depois que eu entrei, a gente acabou, né, eu acabei entrando num projeto dele, que foi sobre o Laboratório de Educação Matemática na UFJF, e construí minha pesquisa, e acabou que depois consegui, né, inserir algumas coisas do TCC também nisso. Então, acho que é um assunto interessante também a gente colocar, como o Douglas disse, muita coisa pode mudar do pré-projeto, né? Isso acho que é muito natural. Muita coisa pode mudar, e às vezes o seu tema vai mudar, né? Alguma coisa muito grande vai mudar, e eu acho que se o interesse é continuar a estudar, se o interesse é continuar a formação, que a gente não tem que ficar muito preso, né? Ah, não, só vou pesquisar se for tal assunto. Isso é uma coisa que é extremamente importante. Não ter a ideia de que você vai ser fixo aquilo ali. Então, assim, tem que escrever um pré-projeto e é isso que eu vou levar a cabo até o final. Eu não sei qual é, né? Obviamente, eles têm outras intenções quando eu te pede para mandar um pré-projeto, quer ver como que é a sua escrita, né? Se você consegue encadear as ideias ali, né? Referencial teórico e tudo, mas tudo muda. Quando você entra ali, tudo muda. Então, por exemplo, comigo, eu fiz um pré-projeto e aí até um gancho que a Ana deixou. No meu processo seletivo, eu tinha que indicar pelo menos 2 professores que poderiam me orientar ali dentro. Então, eles tinham, né, o corpo docente e a formação de cada um. Então, eu tinha que colocar assim, fulano de tal pode me orientar porque ele pesquisa sobre isso, isso e isso e está de acordo com o que eu quero pesquisar. E o outro ciclano pode me orientar porque ele pesquisa isso e isso, poderia me orientar também. Então, no meu dia teve isso. A gente já tinha que indicar que ali dentro teria alguém que poderia orientar a gente dentro do programa. Só que o que acontece? Tem até o número, se eu não me engano, tem o número máximo de orientadores que um professor pode ter, e nenhum professor aguenta orientar 10 alunos ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então tem um limite. Às vezes o professor que você escolheu ali para te orientar, nesse meio do caminho, ele pegou outro aluno para ser orientando dele. Às vezes ele dá aula na licenciatura e pegou para orientar um TCC. Então, isso tudo isso pode mudar. O orientador que você escolheu, o projeto. O orientador que me indicaram, que é assim, eu entrei e falei, fulano e ciclano pode me orientar. Mas aí na hora eu falei assim, não, vai ser o Beltrano, não vai ser nenhum dos 2 que você escolheu. É o outro que é o que tem disponibilidade, mas que ele foi o Agenor, né? Um cara super gente boa. A professora Aline estava aqui há pouco tempo, conhece ele daqui, né? E aí, por quê? O Agenor, ele era um professor de física, né? Formado em física, dava aula na licenciatura, mas ele tinha também um viés ali, ele precisava muito sobre sequência didática. E eu estava falando sobre algo mais ou menos assim, elaborar, né, planos de aula em que a gente, né, relacionasse física e cotidiano. Então, eles encaixaram de alguma forma isso. Só que ele já tinha uma coisa em andamento. Ele falou, não, eu quero fazer sequência didática, mas falando sobre termodinâmica, por causa disso, 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 daquilo. Então, ainda aconteceu que eu tive que me encaixar dentro do projeto que ele já tinha. Tranquilo. Fiz, aí, de novo, é aquilo. Dentro do... Ouvi o que ele queria, né? Fiz o que ele estava me pedindo ali. Mas ali dentro eu ia colocando algumas coisas minhas também. Falei, não, vamos falar um pouquinho desse cara, vamos falar um pouquinho daquele, vamos relacionar dessa forma, vamos relacionar daquela outra. É uma troca, é uma conversa, né? Se o seu orientador estiver aberto a isso, vai ser possível acontecer. Então, assim, eu tinha o pré-projeto e os orientadores que eu tinha indicado. Me colocaram um outro orientador com um projeto diferente, já mudou. E o meu ainda aconteceu o quê? Como a gente ia fazer sequência didática, a gente ia aplicar isso em sala de aula. Já estava tudo prontinho para ser aplicado. No final de 2019, a gente já estava com o texto pronto. Março de 2020 entrou pandemia. Como é que eu ia entrar em escola para aplicar a sequência didática? Não rolou. Então, a gente teve que mudar o projeto de novo.
Aí eu saí de uma coisa prática, de sequência didática, e a gente foi fazer uma análise documental, uma análise bibliográfica, que era o que cabia naquele momento. Então, assim, nada, eu tive aí umas três mudanças de projeto. Então, não é uma coisa que, principalmente o pré-projeto, mas até lá dentro, você às vezes já está com um ano, com tudo encaminhado, e pode acontecer alguma mudança ali dentro. O pré-projeto, também é uma coisa que a gente conversou, é uma carta de intenção, né? A Ana falou assim, botei lá, queria estudar sobre autismo, educação inclusiva, educação especial, e não tinha, né, um professor especialista sobre esse tema. Então, provavelmente gostaram da tua escrita, gostaram da proposta que você levava, e aí sempre tem essa pergunta, né? Eu acho que isso é uma pergunta meio que de prática, principalmente no mestrado, porque os professores eles estão envolvidos em pesquisas e eles provavelmente vão querer alunos que vão ali agregar suas pesquisas. Então, isso também é importante, dessas coisas que eles falaram, né? Conhecer as linhas de pesquisa, conhecer os professores do programa, dar uma olhada no Lattes dos professores, né? No currículo Lattes dos professores, ver quais foram os trabalhos que eles orientaram no mestrado e no doutorado, qual é a pesquisa em que eles estão trabalhando, porque isso encurta um caminho, né? Vocês assim, não, o professor já sabe, assim, ele está mais ou menos dentro do que eu estou interessado em pesquisar, o que eu estou aqui estudando. Eu lembro que quando eu fiz também, eu fiz para um programa e para uma professora, e foi ela que foi minha orientadora, e ela tratava de tecnologias educacionais no ensino de ciências, e a mesma coisa que aconteceu com os dois. O meu projeto era assim, era só para passar na entrevista, só para saber, que eles disseram, né? Se eu sei escrever, se eu sei formular objetivo. Quando chegou lá, não teve nem discussão, como aconteceu com Douglas, ou como falaram com a Ana, se meu projeto ia ser levado à frente. Não teve discussão. Olha, eu trabalho assim, estou fazendo pesquisa na escola tal, e a gente vai fazer pesquisa lá. Então, esse pré-projeto é uma carta de intenção. Então, eu fiz para uma professora que orientava sobre tecnologias e o meu TCC, a minha dissertação foi sobre tecnologias, mas muito voltado para uma pesquisa que ela já desenvolvia. Então, é importante conhecer os professores e conhecer como é que eles trabalham. Eu vou para o chat. E aí, deixa eu só mencionar uma coisa que acho que foi o Douglas que falou também. Se não fez TCC, né? Eu estou vendo aqui que tem um monte de aluno que ainda não está em TCC aqui com a gente. Mas é uma coisa interessante. Se já está pensando em fazer mestrado, se já está pesquisando linhas, pesquisando universidade, se puder concluir as coisas, né? O tema do TCC, com o que eu quero submeter no mestrado, é melhor, porque aí você já leva uma bagagem de leitura que vai te ajudar com a escrita do pré-projeto, né? Você aproveita algumas coisas do TCC. Então, se conseguir juntar essas duas coisas, também é um processo, vai facilitar a escrita desse pré-projeto. Breno, eu vou daqui a pouco fazer a tua pergunta, mas como a gente está falando de pré-projeto, eu vou aproveitar a pergunta da Vanessa que veio depois. Aí, em seguida, a gente responde a tua. Vocês já tinham algo pronto ou escreveram durante o processo? Já tinham algum pré-projeto pronto, de alguma forma? Ou, assim, saiu o edital e começaram a escrever o projeto? No meu caso, eu não tinha nada pronto, né? Eu esperei sair o edital, ver direitinho, até essa questão dos professores. Travou dela? Travou, pensei que você tinha em casa. Travou? Agora voltou, Travou, Ana. isso, voltou. Beleza, então eu falo de novo. No caso, eu escrevi durante o processo mesmo, né? Eu esperei sair o edital para ler direitinho a vaga que os professores tinham, porque assim como o Douglas, eu tinha que indicar 2 possíveis orientadores. Então, a minha escrita também já foi voltada para, né? Travou, né?
O dela tá travando agora. Ah, voltou. Acho que vai melhorar, gente. Mudei aqui, tirei o Wi-Fi, não adianta pagar, né, gente? Não funciona. Enfim, né? Então, eu tentei me preparar para escrever de acordo com os orientadores que eu tinha indicado, né? Então, essa questão eu mantive a minha ideia do TCC, mas eu também pesquisei um pouco do que esses possíveis orientadores pesquisavam, para eu ver também o que eu poderia encaixar ali. Então, foi durante o processo de seleção mesmo. Interessante. O meu já foi o caminho oposto, que eu já tinha o projeto e aí eu procurei lá nos professores quais poderiam me orientar ali dentro, né? Qual que poderia encaixar. Porque aí foi aquilo, eu já estava pensando, né, em continuar, e aí, então respondendo a pergunta, eu já tinha algo pronto. Que aí muita coisa do meu pré-projeto eu já tinha feito a base no TCC, né? Então eu peguei algum, por exemplo, referencial teórico, né, as coisas que são fundamentais ali eu já tinha pronto. Eu só fiz o quê? Outra pergunta de pesquisa, outra metodologia, né? Outros objetivos, mas alguma coisa eu já tinha pronto, alguma base eu já tinha pronta. E aí, quando é assim, aí muitos artigos que eu escrevi ali dentro do mestrado, eu usava alguma coisa do meu TCC também que eu já tinha escrito, que eu já tinha pesquisado. Então, eu acho que assim, se você conseguir, são dois caminhos. Se você já não está nem no TCC ainda, já está pensando no mestrado, já tenta fazer algo assim, alguma coisa que você tenha a base e que aquela base te leve a perguntas no futuro. E aí o outro caminho é você, no processo ali, escrevendo. E aí você pode ver que ambos vão te levar a um mesmo lugar, né? Eu fiz como a Ana, também escrevi quando saiu o edital, não, quero escrever e comecei a escrever. Só que é mais corrido, né? Você tem ali aquele prazo do edital que não é muito longo. E o TCC, achei interessante que vocês dois falam assim, usei pontos do meu TCC no meu trabalho do mestrado. Então, percebam que mesmo a Ana, que não fez exatamente uma continuação do TCC da graduação, usou partes e provavelmente autores, né? Usou discussões do TCC na dissertação de mestrado. Né? Às vezes a gente não dá valor devido a esse processo, né? Vê muito o TCC como um ritual de passagem, um ritual para formar, né? Mas que é importante tanto para melhorar a escrita quanto para ganhar mais fluidez na leitura, quanto pode te ajudar nesses processos seletivos futuros. É igual do meu. Em tudo quanto é coisa que eu vou fazer, como é tudo relacionado a ensino de física e cotidiano, eu sempre uso o Marco Antônio Moreira. Então, assim, é citação que eu já sei de cor. Eu já tive que escrever tantas vezes que eu já lembro exatamente como que é. Então, essas coisas facilitam, porque você não tem que escrever, você não tem que sempre, né, inventar a roda de novo. Você já tem algum referencial ali que você vai estar sempre utilizando. Tem um repertório básico, né? Que ele meio vai. Quando vocês forem fazer doutorado, certamente vão aproveitar várias coisas aí desse processo de mestrado. O Breno está falando que é da UFRB e está perguntando, vocês também não falaram, sobre língua estrangeira. Como é que foi a língua estrangeira? Né? Porque também todo o processo de seleção de mestrado tem uma prova de língua estrangeira. E aí vamos dizer aí se foi classificatória, se foi eliminatória, se foi em que etapa do processo foi isso? Eu acho que também difere, né, de programa para programa. O meu, a proficiência em língua estrangeira ficava como uma disciplina obrigatória. Estava dentro da ementa do programa. Então, você ia obter uma pontuação ali dentro. Como que acontecia? A Unifei tinha uma verba que ela bancava, porque essa prova é paga, né? Ali era o TOEFL, por exemplo. Essas provas são pagas. Então, a Unifei tinha uma verba que ela utilizava para pagar o TOEFL. Só que aí, né, 2019... Não, o meu não foi do TOEFL. Usou a classificação do TOEFL, mas não foi. Por quê?
né, 2019, 2020, as verbas para educação tiveram uma diminuída, né? Então a Unifei ficou sem dinheiro para poder bancar essa prova para gente. Então eles falaram assim, ó, vai pesquisando escola estrangeira aqui na cidade que oferece a proficiência. Eu cheguei a olhar, acho que eram uns R$ 200 a prova para fazer. Só que aí, o que acontece? Existem, isso aí já fica, é uma dica muito valiosa, existem editais em diversas universidades do país que são abertos para você fazer uma proficiência estrangeira lá. Então, assim, fique ligado em grupo de Facebook, eu sempre vejo, assim, grupo de Facebook posta lá, ó, a universidade tal tá com edital de língua estrangeira aberto. Aí você se candidata, se você conseguir a vaga, você vai fazer a prova lá, porque o que por exemplo, na Unifei, o que a Unifei queria? Ela queria um certificado dizendo, ó, eu tirei a pontuação tal nesse teste aí, nesse tal teste de língua estrangeira. Aí eles faziam a comparação com a do TOEFL e dizia qual que eu tinha alcançado. Mas aqui na Unifei, por exemplo, era tinha um nível mais baixo, eles pediam um nível acima do mais baixo. Então, assim, era muito difícil alguém não conseguir a pontuação mínima para aquilo ali. Então, a diferença é essa. Ver se a universidade vai te fornecer essa prova, se você vai ter que pagar, ou se você consegue fazer uma outra universidade e levar a pontuação para lá. Bem interessante, o meu é bem diferente. Bem diferente, o meu também foi. No caso, depois, né, da aprovação na entrevista, né, fez a prova, passou, foi para a entrevista, a gente fazia a prova de proficiência, que não era eliminatória. No meu edital, a prova de proficiência ainda era uma prova elaborada pelos próprios professores do corpo docente ali do mestrado. Depois, acredito que em 2020 passou a ser uma prova elaborada pelo grupo de professores do curso de letras, da UFJF mesmo. E, como eu disse, não era eliminatório. Então, vamos supor, passei na entrevista, não fui bem na prova de inglês. A pessoa entrava no mestrado e realizava a prova novamente. Aí, nessa vez, deveria passar na prova, para garantir, né? O meu também foi mais parecido com o da Ana. Tinha uma prova de inglês, que eu acho que foi depois da prova escrita, mas também não eliminava. Eu tive, inclusive, aí é uma prova que você pode levar um dicionário, né? Você faz, no meu caso, era só inglês, não tinha a possibilidade de espanhol no programa que eu fiz. E você fazia a prova com o uso do dicionário, aí tem muito assim, textos em inglês, mas que, no meu caso, por exemplo, eram texto em inglês, pergunta em inglês e responder em português. Então não tinha nada que traduzir, não, acho que eu tive que traduzir um textinho também. E aí eu lembro que com o grupo que eu passei, né, três colegas não passaram nessa primeira prova de inglês. E aí, no meu programa, um ano depois, eles tinham que fazer e passar na prova. E aí, os três que fizeram, um passou e as outras duas não. E aí foi muito ruim, porque um ano depois, aí, tipo assim, não passou, as duas foram desligadas do programa. Uma ia tentar novamente, né? Porque você tenta, aproveita as disciplinas que já fez, a pesquisa e tudo, e a outra não, a outra desistiu mesmo. O meu varia de curso, sim, varia de programa, e o meu era assim, meu inglês é péssimo, eu lembro que eu estudei um pouco por conta própria também, mas não era nada, assim, terrível de fazer, não. Agora, do Douglas, eu achei que também é um pouco mais complicado, né? A coisa de exigir a proficiência, né? Só que está falando que é nível básico da proficiência, né? Eu também acho que não torna tão difícil. E vocês dois fizeram inglês? Foi inglês também? Só tinha chance de opção do inglês. Eu acho que a maioria optou pelo inglês. Eu fiz pelo inglês. Nem sei se tinha, nem cheguei a verificar outra língua. O meu também era só inglês, é a única opção. A Aline está perguntando se é possível fazer mestrado e uma segunda graduação junto, ou vai depender de cada edital.
Acho que ela está perguntando se o edital permite, porque às vezes não, você não pode estar matriculado em duas instituições públicas, né? Para fazer graduação. Engraçado, quando eu fiz a graduação, eu tinha uma colega que tinha dupla matrícula, uma na UERJ e outra na UF. Mas agora não pode, você não pode estar matriculado em duas instituições públicas. Pode o mestrado e está no mestrado e está numa graduação? Vocês sabem dizer isso? Eu não sei se nível eu acho que o único problema é isso mesmo. Se você for, eu acho que os dois em uma instituição pública não pode, mas tem várias segundas licenciaturas aí que você faz em universidade particular, né? Então, se você estiver disposto a pagar pela segunda licenciatura, se você der conta de fazer o mestrado e os dois ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar, às vezes pode, mas será que deve? Fazer mestrado e uma graduação juntos, coragem, tem que ter coragem também. Porque o mestrado é muito puxado, né, gente? É uma carga de leitura e de dedicação muito grande. Acho que mesmo para quem tem bolsa pode se dedicar exclusivamente a esse processo todo. A Isabelle está perguntando se precisa concluir a graduação ou nos últimos períodos já é possível concorrer aos editais. Não precisa, é o meu caso. Né? Eu me formei, né? Colei grau em janeiro de 2018, eu comecei o processo seletivo do mestrado em agosto de 2017. Aí como é que é o procedimento? Pelo menos no meu edital foi que eu ainda não tinha, né, o diploma da graduação. Então eu tive que emitir no IFRJ tudo direitinho um documento que eles já especificam como tem que ser, de atestado de conclusão, né? Não, eu não tinha concluído ainda. Na verdade, eles geraram para mim um histórico do que eu já havia feito e disseram que minha previsão de conclusão, né? Quais matérias faltavam e que eu ia concluir provavelmente até o início das aulas do mestrado. Eu acho que é bem por aí mesmo. O meu eu fiz, eu já tava com as disciplinas todas concluídas, né? Para quando eu comecei a fazer o processo do mestrado. Foi tudo no mesmo ano. Mas eu acho que assim, ver o edital, né? Ver se o edital fala alguma coisa sobre isso, mas geralmente é isso. Você manda um histórico mostrando que você já concluiu as principais disciplinas, né? Você já, às vezes, tem porcentagem do curso que você tem que ter concluído, né? Já concluí 90% do curso, falta só apresentar. Aí você leva esse histórico para eles e consegue entrar. Eu lembro que... Não, e aí também tem que ver as datas, né? A data da matrícula no mestrado, você precisa ter concluído o curso, geralmente. Né? Isso. Não é isso? E até, às vezes, acontece assim, não colei grau, mas já deu a data da matrícula também. Dependendo do programa, não é um empecilho, né? É possível a gente emitir alguns documentos, tem como adiantar a colação também. No meu programa foi bem tranquilo, assim, eles foram bem atenciosos nesse sentido, porque sabiam que eu, né, ia demorar para colar grau, mas eu já tinha o certificado de conclusão. A Aline pergunta aqui, qual a visão de ambos sobre o impacto das suas pesquisas na prática de sala de aula? Né? Como é que o que vocês fizeram tem relação... Porque o que vocês estão falando aí é que os dois mudaram para fazer o mestrado e termina que agora os dois estão morando oficialmente, né, empregados nos lugares onde vocês não foi assim também? Ana, você está morando no lugar... Oi. Você está morando no lugar para onde você se mudou para fazer o mestrado. Na verdade, não. Eu fiz o mestrado em Juiz de Fora e eu estou em São José dos Campos. Tá, não. Foi fazer, mas os dois estão trabalhando já na educação. Sim. E aí, qual é o impacto das pesquisas de vocês, assim, nas suas práticas de sala de aula? Qual a interferência? Como é que se relaciona uma coisa com a outra? Bom, assim, eu vejo um impacto muito grande das disciplinas do mestrado na minha prática em sala de aula. Isso eu vejo assim, porque, né, por ter sido
educação em ciências, a gente passou por muita coisa, eu tive diversas disciplinas ali dentro, e principalmente a forma, né, a forma de agir dos professores ali do mestrado. Então, isso eu sei que teve um impacto muito grande. Agora, a pesquisa em si é uma coisa que eu mesmo me pergunto muitas vezes. Eu fico, poxa, eu fiz uma pesquisa toda ali, né? O professor tem que usar o cotidiano do aluno, onde que ele pode utilizar, como que ele pode fazer e tudo. Só que é uma coisa que é notório em vou dizer na área de física, poderia dizer em qualquer uma, mas vou ser específico para a área de ensino de física. Leva muito tempo para o que é formulado dentro da academia chegar em sala de aula. É muito complicado fazer essa transposição, né? Então, você tem tudo que é pesquisado na academia, de diversas possíveis soluções, possíveis caminhos, mas a gente ainda tem uma sala de aula de física, por exemplo, que é muito engessada, que é só o professor, que, né, ele não usa de diferentes metodologias que ele tem acesso ali, ou às vezes a escola não tem uma infraestrutura, né? São várias questões, são vários empecilhos, empecilhos não, são várias circunstâncias que podem atrapalhar você levar isso para dentro de sala de aula. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma palestra na FRJ uma vez, uma professora do Rio, que assim, a aula de física dela era o sonho de todo mundo. Ela dava uma aula de física só abordando conteúdo, a matemática vinha bem no final, só nas equações, os alunos entendiam e tudo. Só que era uma aula no Cefet. Ela mesma falou, gente, a minha realidade é diferente. Então, assim, a própria realidade da escola, às vezes, atrapalha um pouco de você levar aquilo ali. Mas eu fico sempre com essa questão de, bom, eu fiz um projeto pensando em auxiliar um professor na sala de aula. Então, eu, enquanto professor na sala de aula, tenho que fazer isso. Eu busco muito trazer essa reflexão para mim e colocar isso em sala de aula. Mas na pesquisa mesmo eu sempre dizia, né? Não é todo assunto que favorece isso, às vezes você tem que usar outras metodologias. Então, assim, as disciplinas do mestrado impactaram muito na minha formação profissional, e o da pesquisa eu faço o máximo para colocar, mas sei que ainda não realizei 100% dele. Opa, tá me ouvindo? Estamos. Achei interessantíssimo. Esse ponto é muito importante a gente colocar, né? De como, por mais que a gente crie uma pesquisa incrível, que a gente tenha toda a vontade de colocar em prática tudo que a gente está desenvolvendo, vão ter sempre empecilhos. E eu acho que, né, o que eu posso dizer que influenciou na minha prática, principalmente porque eu tive tantas, né, disciplinas que discutiam a educação, que discutiam essa realidade da sala de aula, o que mais influenciou, assim, que eu posso dizer positivamente, foi justamente estar preparada para não saber, estar preparada para o não estar preparada, né, que é o que a gente encara na sala de aula. E assim que eu comecei a trabalhar, eu percebi essa coisa até que Paulo Freire fala, né, da prática indo para a teoria, da teoria indo para a prática, muito assim, gritante, e acredito que essas discussões sempre são válidas, né, a pesquisa também, minha pesquisa, por exemplo, de inserir um laboratório de educação matemática na escola, não vai acontecer da maneira como a gente idealiza, né? Como o Douglas disse, vão ter empecilhos, nem toda escola vai ter o suporte, a estrutura para isso, mas a ideia está ali, a gente vai colocando da forma que dá, né? Eu acho que essas discussões que o mestrado possibilita, essas leituras, preparam a gente assim para ser mesmo um professor pesquisador, alguém que quer mudar ali alguma coisa na educação mesmo. A teoria, às vezes, termina sendo um pouco do horizonte, né? Sim, onde você pretende chegar, como é que a gente gostaria, ou ver que seria interessante atuar, né? E aí é meio que um horizonte que você fica ali perseguindo do jeito que dá. A Lili falou que as pesquisas em ensino e educação ainda estão distantes da escola, né? Eu acho que a pandemia ainda intensificou isso, porque mesmo quando você tentou fazer a pesquisa dentro da escola,
né, atuando junto com os professores, a pandemia acho que aumentou ainda mais esse fosso entre as duas instituições, né? Preciso trazer a escola para a universidade, levar a universidade até a escola. E é muito importante, eu também vejo ali, nessa distância da gente, né, nos nossos fazeres de pesquisa, às vezes, da escola mesmo. A gente tem algumas perguntas, eu não queria deixar de falar algumas coisas, mas nosso tempo está já se encaminhando para o fim. Então, vocês falaram do pré-projeto, falaram da prova escrita, né, da importância lá de ver a bibliografia, ainda tem a análise de currículo e a entrevista. Né? A análise de currículo é um pouco do que cada um de vocês produziu. Acho que a gente pode falar sobre isso, porque às vezes os alunos podem achar assim, nossa, mas eu não tenho nenhum artigo publicado, eu não tenho publicação, né? Eles vão pedir o Lattes, meu Lattes está vazio, porque eu trabalhei, não pude participar de projeto de pesquisa. Como é que foi isso para vocês? Eu acho que a minha experiência talvez tenha sido um pouco diferente. Vocês tinham publicações, vocês tinham participado de pesquisa, vocês tinham Lattes com alguma coisa, ou estava lá só o TCC? Como é que foi? No meu caso, eu que tinha participado de um projeto de extensão, né, até da professora Márcia, e a gente frequentava as escolas municipais para dar aula de reforço para os alunos. Eu tinha participado do PIBID, e tinha alguns artigos, né? Não tinha tantos, assim, que eu acho que o pessoal acha assim, nossa, só vou passar no mestrado se eu tiver publicado 50 artigos. E, gente, né, vamos ser sinceros aqui, não daria certo isso. Então, eu acho que conta bastante, mas também vai depender do programa, né? Por exemplo, eu tinha, acho que 3 artigos publicados, mas eu tinha muita participação em eventos, tinha esse engajamento muito grande no PIBID, no projeto de extensão também, e isso com certeza contou pontos na hora que eles conversaram comigo na entrevista, analisaram o currículo. O meu, eu acho que o da Ana também, né? Era uma etapa classificatória, né? Então, quanto melhor a nota ali que você tinha na análise de currículo, melhor a sua média final. Mas é muito isso. Aqui na Unifei, por exemplo, eles têm o mestrado e tem a licenciatura também. Então, eu tinha vários colegas ali que tinham feito licenciatura em física na Unifei e já emendaram e foram fazer o mestrado. Então, eles mesmos já sabem a realidade do aluno, que às vezes ele está na graduação, ele não teve oportunidade de escrever tanta coisa. Mas conta muito isso, sim. Participação em evento, né? Congresso que você vai, alguma coisa assim. E eu estava olhando aqui, a minha pontuação, ela não foi a mais baixa, mas também não foi a mais alta, né? Mas ela vai te ajudar na classificação final. Assim, procurar é isso mesmo, participar bastante de evento, se você conseguir publicar alguma coisa, né? Eu tinha publicado, porque igual eu falei, eu participei do PIBID. Então, eu tinha, por exemplo, resumo apresentado em evento, ou um artigo completo por causa desses eventos do PIBID. Aí isso é interessante para quem já está pensando no mestrado, já, né, ver algum professor que consegue te ajudar nisso, que vai te ajudar a escrever um artigo, publicar um artigo, participar de um evento. Eu também, durante a graduação, eu trabalhava e não participava de pesquisa nenhuma, porque era só o tempo de estar ali nas disciplinas mesmo de manhã. Então, não tinha nada publicado, zero publicação. Mas, sem dúvida, como eles falaram, conta ponto. E, às vezes, a gente fica achando assim, só posso publicar se eu estiver inserido numa pesquisa, só posso submeter trabalho se algum professor estiver orientando de muito perto. E a gente, por exemplo, no campus, né, está tendo essa semana que é a CEMEP, é possível individualmente, né, de maneira independente, sem estar participando de algum projeto de pesquisa com algum professor, escrever um artigo, de repente começa com um resumo, que é mais curtinho, pede para algum professor com quem você tem alguma afinidade para escrever, você pode revisar para mim, né? Aconteceu, eu fiz isso com algumas alunas esse ano,
porque não é possível passar para o mestrado, ingressar no mestrado sem ter artigo publicado, né? Eu também achava que não era para mim, porque eu não tinha nada, e passei tudo, né, contando com as outras notas, mas eu também tinha muita mentalidade de que não vou poder publicar artigo nenhum, porque eu não estou em pesquisa, né? E é possível fazer isso. Se junta com algum colega, pesquisa algum tema de interesse, né? Pede orientação de algum professor que possa te ajudar aí numa revisão do texto, principalmente para essas semanas acadêmicas, né? Do próprio campus. No próprio campus existe essa possibilidade. E para não terminar aqui sem falar da entrevista, né? A entrevista costuma ser etapa final. Às vezes a entrevista é chamada de defesa do projeto, né? Eles dizem que você vai defender seu projeto, o projeto que você enviou. E aí, que dicas que vocês dariam, assim, que coisas que com certeza vocês acham que vão perguntar, que coisas vocês acham que não podem ser faladas, né? Que assim, falar determinadas coisas te coloca um pouco assim, numa situação do professor achar que não vai dar para você fazer o mestrado. Que dicas vocês dariam para esse momento da entrevista, que geralmente é lá ao final do processo inteiro? O da entrevista, sim. O que dá para você, eu acho que o que dá para se preparar para qualquer programa é você, assim, tá com o seu projeto na ponta da língua, saber ele do começo ao fim. Eles vão te perguntar muita coisa disso. E é o que você consegue ter certeza, né? Então, no meu, eles perguntaram algumas coisas do meu pré-projeto. Mas, assim, também vem muita pergunta, por exemplo, se você não conseguir a bolsa, você vai continuar no mestrado? Se você não conseguir o orientador que estava pedido ali, você vai continuar no mestrado? Se acontecer isso, acontecer aquilo, você vai continuar? Essas são as perguntas que eu acho que, assim, se você realmente está com vontade de fazer ali, o ideal é você dizer que sim. Entendeu? Você chegar e falar assim, se mudar o orientador, você vai continuar no mestrado? Você falar que não, entendeu? Você tem que estar aberto a situações que acontecem ali. Você tem que... Quando a gente chega, quando cheguei, eu não tinha essa noção. Que parecia que o professor do mestrado, ele era só do mestrado. E todo ano ele tinha aberto ali quantas oportunidades fossem para ter orientando. Só que não é assim. Igual a Glaucia já falou. O professor que está no mestrado, ele está envolvido em N outros projetos. Então, e ele não consegue orientar todo mundo. Você tem que ter essa percepção de que talvez seja necessário... nossa, mas eu gostei tanto da pesquisa daquele professor ali, eu só quero fazer com ele. Aí você está se limitando, você está deixando de... Você já está colocando um limitador para você entrar ali. Se tiver bolsa... Às vezes estão perguntando só para saber, só para ter já isso de backup. Aí você fala assim, não, se não tiver bolsa eu não vou entrar. Aí vai que tem uma bolsa disponível, né? Igual a Ana falou. Então, assim, não coloque esses empecilhos para você estar entrando. Se você quer entrar, o que tiver aí eu vou conseguir pegar e vou dar conta. Eu acho que eles querem muito isso de você, saber o quão realmente você tá afim de fazer aquele mestrado. E, igual eu falei, eu participei de muita reunião com os professores do mestrado. Eu sei que uma coisa que conta muito ponto para a avaliação que o mestrado vai ter depois pelo MEC os alunos que entram e terminam ali. Eles vão fazer o máximo para não ter evasão. Então, se você fala que isso ou aquilo vai te impedir de continuar no programa, dificilmente eles vão querer que você entre, porque ele não quer um aluno que vai entrar e vai sair depois, né? A minha fala seria praticamente a do Douglas, foi bem parecido para mim, né? Claro que a gente teve um momento ali conversar sobre o pré-projeto, e aí teve alguns questionamentos, né? Mas não tem nenhum professor aqui que pesquisa isso. E aí começaram essas perguntas mais direcionadas sobre a minha motivação, não somente em pesquisar aquilo, mas a minha motivação de estar no mestrado, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, para todo mundo que está vendo,
se você vai ingressar, vai participar de um processo de ingresso no mestrado, faça porque você quer muito estar no mestrado, porque você quer muito pesquisar e manter a sua formação. E na hora que essas perguntas surgirem na entrevista, né, se trocar o orientador, se tem problema, se você não ganhar a bolsa, como você vai conseguir se bancar, a gente vai acabar falando que está tudo bem, que dá-se um jeito, e realmente as coisas vão se adaptando, né? Como isso de mudar o tema da pesquisa, você sempre vai conseguir inserir alguma coisa sua. Então, por fim, quando a gente é mais flexível na entrevista, eu acredito que eles percebem um interesse em estar naquele programa de mestrado. Eu acho que flexibilidade é a palavra, e eles também vão querer saber do tempo, né? Qual a sua disponibilidade? Isso foi, assim, a principal questão, acho, da minha entrevista, porque eu trabalhava e eu tinha, como eu falei, esse um dia que eu conseguia dedicar lá durante a semana integralmente ao curso, e foi um dos aspectos que um professor da banca pegou, né? Que ele falou, não é só assistir as aulas, né? Até falou de uma maneira não muito delicada, mas que não era só assistir as aulas, não bastava esse tempo, né? E na hora eu ainda cheguei a perguntar assim, ué, mas vocês não têm aluno trabalhador aqui? E aí ele ficou, e aí assim, eu nem sou afrontosa, mas ele ficou assim numa saia justa, porque afinal é um mestrado de uma universidade pública, né? E aí você não quer o aluno que trabalha. Mas, enfim, eles vão querer saber de disponibilidade, qual a sua disponibilidade, você mora longe, como é que você vai fazer para estar aqui. E aí falam até que você vai precisar estar mais tempo do que vai precisar mesmo. Porque a entrevista é meio esse que te levar no limite para saber exatamente os dois caminhos, né? Esse aluno quer muito, ele vai começar e ele vai terminar. É muito ruim para o programa quando o aluno sai, porque teve alguma incompatibilidade com o orientador, ou quando por algum motivo não deu conta de continuar mesmo, né? Então, isso é importante. O tempo, a disponibilidade, como é que você vai se sustentar sem bolsa e ter um pouco esse seu projeto ensaiado. Eu também fui meio achando que eles iam fazer perguntas sobre o meu projeto e, de início, eles me perguntaram assim, o que é o seu projeto? E eu não estava ensaiada o suficiente. Então, é bom saber qual a sua pergunta de pesquisa, quais os objetivos, né? Isso é muito importante. Por fim, eu lembro que quando eu também fiz o mestrado, eu fiz num programa, mas eu tinha mandado e-mail para uma professora de um outro programa para pedir para acompanhar o grupo de pesquisa dela. Eu sei que para a gente que está aqui no Sul Fluminense, isso é mais complicado, você não consegue se deslocar tão facilmente para as universidades, né, que têm os programas que são mais distantes. Mas de pedir para participar do grupo de pesquisa. Então, os professores têm grupos de pesquisa. Eu mandei um e-mail sem pretensão nenhuma de que a professora fosse responder. Eu disse, meu grupo de pesquisa é tal dia, fica à vontade de vir participar. Não é nenhuma falta de ética se aproximar de alguma forma do professor com quem você, de repente, vislumbra fazer o mestrado. Não é uma aproximação profissional mesmo, de vou participar do grupo de pesquisa dessa pessoa. É super assim, prática, né? Você se aproximar quando é possível. E outra coisa, as disciplinas, só um minutinho, eu queria chamar aqui. Os programas oferecem disciplinas isoladas. Então, às vezes, também é possível fazer uma disciplina isolada. Tem um edital que você se inscreve. Existe isso no programa de vocês? Enquanto vocês respondem, eu vou trancar a porta aqui, só um minutinho. Podem falando. Sim, pode falar. Pode falar. Eu não sei quem começou a falar primeiro. Sim, existia a possibilidade, né? Até aconteceu de alguns amigos que tentaram entrar e aí, por algum motivo, ou da prova objetiva, ou na entrevista, não passaram, eles se matricularam como alunos ouvintes, né? Então, eles podiam fazer algumas disciplinas do mestrado
enquanto não alunos, né, do programa, e depois, no ano seguinte, alguns acabaram entrando para o mestrado. Então, foi interessante, que dá para aproveitar, né, algumas disciplinas e também essa coisa de já estar inserido ali, né? Então, eles já começavam a conhecer as pessoas. É legal porque depois já conheciam os professores melhor também, né? Nesse sentido de talvez saber melhor quem escolher para orientar, né? Para qual linha seguir ou não. Então, é uma opção bem interessante também. Tinha, aqui era chamado de... Tem a disciplina isolada e tinha essa opção do aluno, que era chamado aluno de atualização. Que aí, quem não tinha conseguido entrar, né, no mestrado, ele já ia fazendo essas disciplinas isoladas, mas já mais ou menos como aluno do programa. Então, às vezes, já começava a ver algum orientador, já começava a ver a tentar iniciar um projeto mesmo, que aí quando ele entrava no mestrado já tinha bastante coisa encaminhada. É bem isso, já vai conhecendo os outros alunos, já vai conhecendo o programa, já vai conhecendo os professores. É uma coisa bem interessante. E conhecer os professores, né? Eu falei de se aproximar, de pedir para participar como ouvinte do grupo de pesquisa, é uma forma de você conhecer os referenciais dos professores, né? Que textos eles usam, que referências eles usam. Isso também pode ajudar na hora da escrita do projeto. Então, é uma aproximação nesse sentido. Aí, a última pergunta, para a gente encerrar, a Vanessa está perguntando se teve análise do histórico da graduação ou a esperança para o aluno mediano. Eles analisaram o currículo de vocês, da graduação, a banca, nesse processo? Não, o meu não teve análise, assim, eles não pegaram meu CR e falaram, seu CR é baixo, você não vai poder entrar no mestrado. Eu acho que a análise que tem é essa que a gente falou mesmo, se você já publicou algum artigo, se você participa em evento, análise do currículo. Mas as notas que eu tive na graduação não tiveram nenhum impacto direto ali, tiveram impactos indiretos, né? Mas impacto direto para eu entrar não teve. Para mim aconteceu da mesma forma, né? Não estava discriminado no edital, que teria uma análise do histórico. Claro que eles pediam para a gente enviar, né, juntamente com o certificado de conclusão, histórico escolar, mas tem lugar para todo mundo no mestrado, gente. Fiquem tranquilos, medianos, quem tira nota melhor. Eu acho que o maior interesse deles é isso, estudantes que estão ali realmente interessados em estar no programa, em fazer a pesquisa, movimentando, né? Comentários ótimos. Não tem, é engraçado. Quando a Vanessa tentou, eu falei, mas não pediram, mas pedem o histórico, né? Mas eu acho que isso não é levado em consideração, né? Eles querem ver o teu histórico, talvez com de inserção na pesquisa, na escrita, na publicação, isso vai contar. Mas o CR, eu acho que isso, principalmente quem vai para o mestrado em ensino, em educação, né? Que aquelas notas das disciplinas duras aí é que não vão, não que não seja importante, vai ficar aqui gravado, mas é porque não é o peso para o que você vai fazer no mestrado, né? Não vai interferir tão diretamente no que você vai fazer no mestrado. Exatamente, não vai ser isso que vai impedir você de entrar no mestrado se você ficou com 6 ali em Física Geral 3, pessoal da matemática aí, coitados, né? Sofremos. Então, não tem problema, vai dar tudo certo, não vai ser uma nota ou outra, né? Eu acho que não é isso que eles estão olhando. E eu acho que tem espaço, isso que a Ana falou mesmo, né? Os programas aumentaram muito nos últimos anos, né? Apesar de todos os cortes de verba, de bolsa, mais recentemente, eu acho que na última década cresceu muito o número de programas, né? De mestrado, doutorado. Quem aí quiser não quero fazer mestrado agora, né? Douglas e Ana Luísa brilhantes, né? Terminaram e já ingressaram, mas não se desanimem se, eu não vislumbro agora imediatamente, né? Eu fui fazer mestrado, eu formei em 2005, entrei no mestrado em 2012. Antes disso, eu fiz uma especialização. O campus oferece uma especialização em ensino de física e matemática.
Então, esse caminho pode ser um pouco mais lento, se você está olhando e está ouvindo aqui o que a gente está falando e acha que não é imediatamente, que não vai conseguir dar conta imediatamente, né? Acho que também não tem motivo para desespero nesse sentido, né? Essa urgência. E o mestrado tem gente de 25, tem gente de 30, tem gente de 40, né? Acho que a coisa de idade também é muito democrático, né? De idade, dependendo do programa também, igual o meu, Educação e Ciência. Aí, tinha física, biologia, matemática, pedagogia, tinha uma diversidade bem grande. Mas, assim, isso também, aí são dois lados da mesma moeda. Então, por exemplo, é interessante quando você termina a graduação e vai direto do mestrado, porque você já tá naquele gás ali, já está no pique para continuar a pesquisa. Só que no meu caso, por exemplo, aí eu terminei o mestrado e tinha zero experiência em sala de aula mesmo dando aula, porque eu fiz o mestrado com bolsa, então não estava dentro da sala de aula. Aí, eu olhando para trás, talvez tivesse sido interessante, por exemplo, eu fazer uma especialização e estar em sala de aula, porque eu entraria no mestrado já com uma experiência e terminaria ele já com essa experiência também, que alguns lugares exigem, né? Falar, mas qual a sua experiência em sala de aula? Falei, zero. É complicado. Então, vai de cada um, né? Analisar qual o melhor caminho ali. Gente, eu quero agradecer muito a vocês dois. A Marie Claire está falando aqui, Marie Claire está falando que ficou muito motivada em fazer mestrado. Eu acho que a fala de vocês ajudou a desmistificar, né? Que não precisa ser um aluno brilhante, nota 100 em tudo, né? Que esse caminho ele não é exatamente o que a gente tem no imaginário quando a gente está na graduação. Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Foi muito legal ouvir e falar aqui junto com vocês. Acho que foi legal também para quem está aqui. E isso vai ficar gravado depois no YouTube do campus, então acho que vai ajudar muita gente. Vocês querem fazer alguma fala final para quem está aqui ouvindo? Não, acho que só agradecer também pela oportunidade e é muito gratificante a gente ver que, de alguma forma, isso ajuda, porque, nossa, eu também queria ter tido isso, né? Também queria ter tido alguém que chegasse e falasse que a gente vai com essa cabeça mesmo, achando que... Foi o Douglas agora que travou. Acho que agora travou lá. Tirar um... Voltou. Não, travou de novo, Douglas. Quer ir falando, Ana, enquanto você está travando. Ah, não, pode falar, Douglas. Voltou agora. Voltou? Mas é isso. Assim, fico muito feliz, muito contente. Posso até deixar o contato aqui, se alguém quiser entrar em contato depois, mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, pode estar falando comigo também. Aí, ó, quem quiser fazer tentar o mestrado para a Unifei, já pode mandar aí um e-mail para o Douglas, para mais dicas. E você, Ana? É a mesma coisa, né? Agradecer aí a presença de todos, perguntas interessantíssimas, né? Algumas até que fugiram do que a gente tinha pensado. E a gente fica feliz, né? Foi uma conversa bem prazerosa, assim, de estar passando essa informação de algo que foi tão importante para nós e que, com certeza, quem está bem interessado em entrar no mestrado também, teve um ganho aí. E deixe meu contato também, quem quiser, às vezes perguntar do programa ou de qualquer outra dúvida do mestrado, né? Às vezes tem uma conversa mais específica, também estou à disposição. Aí, gente, aproveitem. Quero agradecer mesmo a vocês. Muito legal vocês terem topado. E é isso, gente. Eu acho que o IFE também dá a base, né? As disciplinas, as discussões que a gente faz no campus dão base para vocês escreverem projeto, para vocês pensarem em pesquisas. Então, é isso. A gente vai ter que encerrar por conta da hora. E aí a gente se vê numa próxima. Aproveitem aí as outras atividades do SEMEC, tem muita coisa legal acontecendo. Aproveitem as oportunidades. Aproveita mesmo que teve muita coisa no meu currículo que era CEMEP. Aí, ó. Aí, pessoal, aponto para o mestrado já. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado. Obrigada. Tchau.